Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aí falando sobre projeto de interface homem-máquina, né? Uma disciplina bem bacana, continuação dos vídeos anteriores, né? Já explicamos que interface homem-máquina vai muito além de tela, né? Então, não é só desenvolver tela, né? Existe todo um critérios aí de preocupação, né, com o usuário e com quem está fazendo uso aí dos nossos sistemas. Então, eu preparei um slide aqui bem simples, bem rápido, para que a gente possa identificar algumas situações no que diz respeito à ergonomia, ok? Beleza, então, o que seria essa questão aí ergonômica, entendeu? Então, quando a gente fala de ergonomia, fora aí do nosso cenário de software, nós estamos preocupados com posição, né, com a forma como a pessoa, né, segura um determinado objeto, né, com o formato desse objeto para que propicie que essa pessoa possa segurá-lo da maneira mais confortável possível para que você não tenha e não desenvolva depois dores, né? Então, assim, a ergonomia do ponto de vista de design de produto, ela tem esses aspectos. Não sei se vocês já repararam, mas tem uma situação que você fica com a mão ou com o pé, ou que você está sentado ou muito tempo em pé, né, gera aí algumas dores, né? E quando você passa a repetir demais esse tipo de esforços, né, você começa a desenvolver algumas lesões por esforço repetitivo, né, as famosas LER, né? Então, a LER não é necessariamente só na mão, né? Ela pode desencadear em outras partes do seu corpo, e em cada parte do seu corpo você vai ter aí uma certa lá, um nome, né, específico para o que será tratado, né? Então, pode ser uma bursite, pode ser uma LER, pode ser uma tendinite, pode ser para atletas aí a tal da canelite. Então, assim, existem várias ites aí da vida que possa estar te atrapalhando. Então, quando a gente fala em ergonomia, nós temos que tratar sempre a ergonomia como um conjunto de regras e procedimentos que visa garantir o cuidado com a saúde das pessoas que estão ali interagindo com algum equipamento ou com alguma ferramenta de trabalho. Porque existe uma instrução, uma normativa, vamos dizer assim, né? Em qualquer espaço que você for trabalhar, existem aí EPIs e formas de estar trabalhando, né? Para que você possa aí não desenvolver essas problemáticas, né? Então, assim, nas empresas é normal, em algumas empresas, terem ali, né, uma ginástica laboral, né? O que é uma ginástica laboral? O labor é o ato de você estar trabalhando, então você está ali na labuta, né, no labor, né? Então, assim, a ginástica laboral é a ginástica que você faz durante o seu horário de trabalho. Então, é um momento que você vai ali, né, faz um alongamento nas mãos, faz um alongamento nos pés, levanta um pouco da cadeira, movimenta aí a coluna para um lado, o quadril para o outro, e aí você vai tendo ali um certo conforto, né? Ficar muito tempo sentado não é legal, ficar muito tempo em pé também não é legal. A ideia é que você consiga aí equilibrar isso. Então, quando você traz para dentro de software, você percebe que tem até celulares que te alertam, né? Olha, é tempo de você tirar 1 minuto para respirar. Então, ele vai lá, coloca um tempo lá, um cronômetro, você para, aí você inspira, prende, solta, respira de novo, entendeu? Então, essa é uma forma de ergonomia que eles estão preocupados. Outra forma de ergonomia que nós temos dentro do nosso contexto é quando o relógio, né, ali o smartwatch ali, o smart de alguma forma ali, ele pede para você levantar, olha, está na hora de você levantar. Mas a ergonomia, ela não tem aspectos apenas físicos. Ela tem aspectos de cognitivo, que é não fazer a pessoa pensar demais, é muito demorado, muito difícil para poder fazer tal procedimento e tal ação dentro do seu sistema, você tem que ter isso muito claro, ok? E existe também a ergonomia organizacional,
que é o quê? Você organiza o seu ambiente, você tem ali algum conjunto de metodologias do qual facilite você levantar, ir até uma impressora, chegar na impressora, você não ter que abaixar muito e nem ficar em pé demais, olhar, esticar o braço, então ela está ali numa altura adequada ali a 1,30 m, 1,45 m mais ou menos do chão, né? Então, assim, essa seria a ideia, né, da ergonomia do ponto de vista aí organizacional, ok? Então, do ponto de vista de TI aqui, igual eu falei para vocês, você tem a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. O que eu preparei para vocês aqui foi isso daqui, ó, apresentar um conjunto, né, de qualidades que a interface, ok, deve exibir de modo que ela possa marcar a experiência de seus usuários. Okay? O que é marcar a experiência com seus usuários? É a pessoa entrar e não ficar com raiva do sistema, não ficar com raiva de alguns botões, um botão A ou um botão B, ok? Não ficar com raiva das mensagens que aparecem pum, direto na tela, né? Aqui dali punindo o usuário, né? Você não pode ficar punindo o usuário naquilo dali. Então, a experiência do usuário, ela vai longe, entendeu? É algo, nós já passamos por esse slide, né? Então, tem ali a parte de interatividade, tem uma série de situações que agrega nisso daí, né? No nosso caso aqui, vai ser como um conjunto de critérios, regras, princípios, ok? E heurísticas. Heurísticas são formas inteligentes, né? São formas que nós já aprendemos, ok? Formas que a gente não tem que repetir os mesmos erros do passado, então é uma heurística, né? Em relação ao que a ergonomia de interfaces tratará, entendeu? Então, assim, o que ela traz? O que a ergonomia de interfaces, quais são esses critérios? Quais são essas regras? Quais são os princípios? Quais são essas heurísticas? Entendeu? Então, estão aqui, ó, o poder de marcar a experiência do usuário, a qualidade da ajuda, então, quando você clica lá no perguntas frequentes, ou quando você clica lá em alguma situação para poder tirar uma dúvida ou descobrir onde é que faz isso dentro do sistema, né? Então, isso seria a qualidade da ajuda. A condução das ações dos usuários, ou seja, você ter um software do qual você possa ajudar o usuário a percorrer um caminho até ele conseguir abrir uma solicitação, até ele conseguir realizar o trabalho que ele tem que realizar ali dentro do sistema. Qualidade das apresentações, né, as apresentações visuais, botões, telas, mensagens. Carga de trabalho, né, quando você tem um sistema difícil e você tem um sistema aí que é tudo muito demorado, então isso vai refletir na carga horária do usuário também, porque vai ter que ficar mais tempo ali para poder realizar uma tarefa que poderia ser feita de maneira mais simples. O tal da adaptabilidade, né, o quanto esse sistema seu consegue, né, se adaptar a novos recursos ou a novas formas de ver, pensar e agir. Gestão de erros, homogeneidade, né, que traz ali uma certa coerência em relação aos critérios que estão ali na tela, e o tal da compatibilidade. Okay? Então, esses são princípios ergonômicos dos quais você tem que se preocupar. Ok? Então, gestão de erros, você tem que saber que o fato do sistema ficar fora do ar ou do usuário não conseguir fazer uma ação A ou uma ação B, isso impacta muito negativamente, né, no uso aí do sistema. O tal da coerência pedir ao usuário apenas o que é necessário, exigir do usuário o tempo mínimo necessário para realizar aquela tarefa, entendeu? Não estou falando para vocês que o cara tem que ficar só 2 minutos na frente do computador e tem que resolver todos os problemas, não é isso. Existem situações de sistemas que por si só já são complexas. Então, não há o que você possa fazer que vai diminuir a complexidade ali, porque trata uma legislação, porque ali trata uma situação de fluxo A ou de fluxo B. Mas mesmo dentro destes cenários, você tem que trabalhar de maneira o quê? Coerente. Ok? Então, essa seria a ideia aqui. E a compatibilidade independente do dispositivo que o seu usuário estiver utilizando do lado de lá, o ideal, né, não é fator impeditivo, mas o ideal é que ele
funcionasse nas diversas plataformas. Então, hoje isso daqui é um pouco mais difícil, porque você tem tablets, né? Você tem sistemas operacionais proprietários, você tem sistemas operacionais livres, né? Open source, ok? Você tem aqui aplicações mobile, e dentro de mobile você tem N situações, né? Então, você tem um software aqui, proprietário da LG, que você tem que funcionar nele. Você tem aí que funcionar para Android, você tem que funcionar aí para iOS, por exemplo. Então, por aí vai, ok? Então, essas são as partes aqui de compatibilidade, ok? Compatibilidade em CSS, JavaScript e é o tal da responsividade, né? Então, eu posso vir aqui e colocar mais um cara aqui, né? Responsividade, ok? Então, é algo nesse sentido. Beleza, quando eu falo o meu slide, ele é todos esses cenários aqui, né? Então, agora a gente vai descrever um por isso que são só 20, né? O poder de marcar experiência traz alguns aspectos. As imagens e animações utilizadas, efeitos sonoros, o tamanho das fontes, o estilo da fonte, espaçamentos, como que você organiza a diagramação da sua tela. Então, do lado esquerdo tem um quadradinho que vai ficar exibindo os slides que eu tenho no meu conteúdo completo. No centro, vou ter o meu slide que eu estou apresentando nesse momento. Do lado direito, eu vou apresentar as propriedades do slide, do componente que eu esteja clicando na tela. Se é uma tabela, né? Se é uma tabela, eu vou apresentar propriedades de tabela. Se é um texto, eu vou apresentar propriedades de um texto. E acima eu vou ter os menus, entendeu? E 2 barras de ferramentas. Embaixo eu vou ter no rodapé algumas informações necessárias, né? Sobre o slide em si e sobre a ferramenta como um todo. Então, isso daqui é diagramação. Então, para o site, para o sistema, você pode pensar em algo próximo disso daqui, ok? As cores e texturas para os elementos das telas e dos planos de fundo, estilo de ícones para aplicações, ferramentas e status de notificação. Tomar cuidado com essas fontes amarelas, igual eu coloquei aqui do fundo, aqui, tá vendo? Verde muito forte, né? Aquele lilás, né? Que vai para um rosa choque, para um rosa, né? Que as meninas chamam de pink, entendeu? Então, assim, isso daí é bonito de se ver uma vez e de passar o olho muito rápido. Mas uma pessoa que vai estar ali o tempo todo olhando para aquela tela, aquilo ali cansa, aquilo ali dói, entendeu? Então, assim, se você vai usar um verde, use um verde mais opaco. Se você vai utilizar um vermelho, vai para um vermelho mais opaco, sem ser muito forte, porque aquilo ali dói as vistas, aquilo ali causa certos transtornos. Então, até a combinação de cores tem que ser pensada, ok? Então, você pode surpreender, né? Então, você vai sempre buscar, né? Uma superação das expectativas dos usuários. Então, se o seu objetivo de marcar a experiência do usuário é surpreender, então você vai tentar fazer isso, buscar algo onde o usuário vai falar assim, uau, entendeu? Gostei disso daqui. Né? Quando você vai para dispositivos de realidade virtual ou realidade aumentada, que você coloca aqueles óculos, aquelas coisas lá, ali você quer surpreender, ali você quer imergir, ali você quer algumas situações, né? Então, essa seria a ideia. E no seu design de um site, um sistema, você também vai ter partes do sistema que você quer simplificar, né? Deixar as coisas de maneira simples, né? E deixar as experiências ali muito eficientes, muito eficazes e produtivas. E vai ter parte do seu sistema que você vai querer surpreender. Um relatório, um dashboard, então, são situações que você quer surpreender. Mas existem também as situações onde você deve simplificar. Não necessariamente é um ou o outro, não é isso. Aqui, essas situações, elas se somam, elas agregam, ok? A ergonomia, comi um R aqui com farinha, né? A ergonomia, ela visa, então, proporcionar eficiência e eficácia, além do bem-estar e saúde do usuário. Aí tem um texto aqui, garantindo que sistemas e dispositivos estejam adaptados à maneira como o usuário pensa, comporta-se e trabalha, tendo como meta a usabilidade. O seu sistema ele tem que ser usual. Então, pensando em sistemas,
eu tenho que fazer com que a usabilidade do usuário seja marcado de maneira positiva. Desde dessa diagramação que eu acabei de falar para vocês, até um conjunto de cores que vão ser utilizado, entendeu? Até a ordem e a forma como você coloca os menus, entendeu? Então, e essa usabilidade, essa ergonomia, esse tipo de pensamento, ele muda com o decorrer dos anos, né? Então, você tem que estar sabendo que as gerações, elas mudam, né? As pessoas mudam, então, você tem que estar sempre olhando para o seu sistema e repensando estes aspectos. Existem alguns critérios, né? Para a ergonomia, né? Que é a condução, ou seja, como que você conduz aquele trabalho, etc. Qual que é a carga de trabalho, qual que é o controle que você tem ali de maneira explícita em cima da ferramenta, o que você pode fazer, o que você não pode, e onde você pode, onde você não pode, o que mostra, o que some, né, o que mostra, o que esconde, adaptabilidade, né, e gestão de erros, ok? Tudo isso daqui são critérios que você pode trazer para o seu software, que é o que eu estou passando aqui. Eu acho que eu comi com farinha mais de um R aqui. Beleza, sobre a condução, né? Convite. Então, assim, a condução é como você conduz o seu usuário dentro da navegabilidade do seu sistema. Então, a qualidade das interfaces, o tamanho das fontes, se é um novo usuário, se esse novo usuário consegue se cadastrar de maneira fácil, recuperar senha de maneira fácil. Se é um usuário que quer fazer uma situação A ou situação B, talvez antes de realizar a situação A ou a situação B, o sistema permita ele simular a situação A, simular a situação B, para ele saber o que vai, como que o sistema vai se comportar ali. As informações do sistema têm que estar claras, né? Evitar utilizar tonalidades de cor cinza no fundo, porque induz o usuário a entender que aquilo ali está desativado, por exemplo, né? Então, assim, os títulos têm que estar claros, o texto tem que ser simples e direto, né? Tem que ser um texto aí muito Nextel, né? Direto ao ponto, não dá para ficar enrolando, ok? O texto tem que ser pequeno, o usuário não fica lendo essas coisas. Organizar, se for software ocidental, a estruturação da esquerda para a direita, né? E que as coisas importantes estejam em cima, de cima para baixo. Então, observe que o menu desse aplicativo aqui, ele está no canto superior esquerdo, entendeu? Coisas que eu faço pouco uso estão à minha direita, porque é mais difícil, porque nós somos assim, entendeu? Nós somos ocidentais, ok? Então, essas são situações aqui para a ergonomia. Essa daqui é um exemplo de tela, né? Você tem aqui uma situação de identificação, você coloca da esquerda para a direita, igual que eu acabei de colocar, você percebe aqui uma clara junção de informações sobre o nascimento, né? Sobre a identificação também, tem uns shield aqui, né? Existe alguns aqui, né? Então, essas situações aqui, ela ajuda a dar uma organizada. E aqui ele traz dicas, né, de navegação. Se você apertar Tab, você avança o cursor. A tecla F1 aciona ajuda. O botão confirmar faz isso. Atenção, o sistema não permite o envio de currículos com campos obrigatórios não preenchidos e por aí vai. Ok? Então, isso daqui é um exemplo aí de ergonomia, né? Para o caso aí de convidar o usuário a conseguir navegar de maneira transparente dentro do seu sistema e que essa navegação seja agradável. Agrupamento, né, igual mostrei para vocês. É a qualidade, ok? Que é proporcionada quando você junta informações pertinentes dentro do mesmo bloco. Então, isso daí, ele é muito, muito importante para que a gente esteja sabendo disso. Nós não podemos deixar as informações sempre soltas, né? Então, tem situações que nós trazemos para a nossa área que ela tem que ser organizada, né? Nem que seja a nível de menus, nem que seja um menu que você clique next e ele mostra outro conjunto de dados, mas mesmo dentro da mesma tela, a gente tem que conseguir isso, a gente tem que conseguir fazer esse agrupamento. Esses agrupamentos existem componentes específicos
que te ajudam a fazer esses agrupamentos. Não sei se vocês estão percebendo, né? Mas nessa imagem que eu acabei de dar zoom, existe aqui, ó, dados pessoais, existe um tracinho aqui na linha, né, que ela agrupou dentro desse componente aqui informações sobre os dados, né, da pessoa. Aqui ela agrupou sobre o sexo, ok? Aqui ele agrupou identidade, certo? Aqui filiação, ok? Um botão de confirmar, cancelar e ajudar, ok? Do lado esquerdo aqui você vê um agrupamento aqui em formato de menus, ok? Então esse daqui é um sistema que eu trouxe para vocês da plataforma Lattes. Antigamente a gente preenchia a plataforma Lattes numa aplicação desktop, né? E a gente enviava e fazia a transmissão. Hoje já é online, mas eles não perderam essa organização aqui, ok? Do ponto de vista, então, da legibilidade. Então, ele trata-se de características que possam facilitar ou dificultar a leitura das informações. Textos longos, cores e contraste de letras, não legal com plano de fundo, isso daqui é muito difícil, né? Isso desmotiva o usuário a continuar trabalhando no seu software. E se tiver um software mais navegável, mais fácil, ele vai sair na frente. Então, essa legibilidade, pessoal, ela vai além, tá, disso que eu estou falando. Vou te dar um exemplo de legibilidade. Você tem aí um carro e esse carro tem uma interface. E aí, essa interface do seu celular com o carro, dessa central multimídia, você usa um aplicativo que toda hora que você entra no carro, ele simplesmente perde onde é que estava naquela música. Né? Aquela música que você estava tocando, que você saiu do carro, quando você entra, volta e pluga de novo, você simplesmente tem que voltar do início e sair buscando essa música ali dentro. Isso é um critério de ergonomia, entendeu? Você terá a possibilidade de perder usuários, entendeu? Por esse simples critério. Você terá a possibilidade de perder o usuário porque ele buscou uma música e essa música não existe na sua plataforma. Então, assim, a gente tem que nos preocuparmos com alguns cenários, ok? Olha aqui, o tanto que é difícil ler, né, essas situações aqui, né? Então, jornais online são muito mal falados pelos críticos da mídia, mas não sei o que e tal. Então, assim, esses textos, essas coisas desse tamanhozão aqui, ó, entendeu? Não é legal, entendeu? O lance é chamada simples, coisas rápidas, entendeu? Hoje, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, vamos dizer assim, né? E eu me incluo, a gente tem dificuldade em ficar lendo demais, né? A gente quer uma notícia mais rápida, né? Às vezes só a chamada da matéria, né? Você já consegue entender do que se trata. Você não precisa ler a matéria como um todo. Então, assim, é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre esse critério do texto. Vários softwares surgiram em redes sociais, onde você pode interagir com a pessoa digitando apenas 150 caracteres no início, né? Hoje eles já aumentaram um pouquinho isso daí, mas só para vocês verem o tanto que tem que ser dinâmico isso daí, ok? Então, tem que preocupar com isso. A parte de feedback, né? A qualidade da interface que responde bem ao usuário das atividades realizadas, estabelece satisfação e confiança do usuário. Então, você pode colher feedbacks explícitos e feedbacks implícitos. Na parte de feedbacks explícitos, é onde você, dentro da sua plataforma, você pede algum tipo de avaliação. A parte de feedback implícito é quando você tem dentro do seu software, você percebe que os usuários fazem o uso dele, ok? E não reclamam, entendeu? Ele não dá o feedback positivo, mas ele também não dá um feedback negativo. Ele não fica reclamando que aquilo ali não serve, que aquilo ali não funciona, que aquilo ali está muito difícil, que aquilo ali não consegue enxergar nada, que tem muito texto, que isso, que aquilo, entendeu? Então, são essas formas aí. Você percebe que em redes sociais, o feedback positivo, ele é muito necessário, entendeu? Porque é o que a rede social utiliza para medir o uso, né? E a interatividade que ele tem ali com o usuário, né? Se ele começar a perceber que os usuários estão gastando menos tempo ali dentro, que o usuário não consegue fazer uma situação A, não consegue fazer uma situação B, está deixando de utilizar a plataforma, então algo está errado. E vocês podem ter certeza que a maioria
A maioria de cenários que possamos pensar será relacionado a questões ergométricas, ok? Questões de qualidade, questões de navegabilidade, de interatividade, vamos dizer assim. Beleza, em relação à carga de trabalho, você tem um software que ele é difícil. Observa, para você formatar um texto à esquerda ou à direita, fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso, seguir as regras da BNT e etc. Entendeu? Faz aquilo ali dentro de algum aplicativo de editor de documento. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. É muito difícil. E aí, quando ele desformata sozinho, quando ele deixa de funcionar sozinho e perde aquela configuração que você fez, aí você vai ficando aí cada vez mais estressado. Uma ferramenta de gel que você tem que estar trabalhando, e aí você sobe um arquivo, o trem não funciona, e depois você tem que subir outro, e aí você tem que fazer um mapa de calor, e aí você tem que fazer ali outra situação, ou talvez você tem que digitar os pontos um por um na tela, e não tem uma tela que você pode clicar e ir selecionando os pontos. Então, tudo isso daí, tudo que trata do software, né, relacionado a minimizar a movimentação motora, que é da mão, da cabeça que você mexe para lá e para cá, ou de telas que você tem que ficar navegando, então isso aqui são instruções motoras, né? Tudo isso é carga de trabalho. Então, assim, você tem que diminuir essa situação da pessoa ficar clica aqui, clica ali, clica aqui, vai com o mouse aqui, vai com o mouse ali, vai com o mouse aqui. Você tem que diminuir o tempo de leitura dele na tela, tem que ser rápido e eficiente. Você tem que propiciar uma fácil memorização dos passos dos campos, de onde é que faz o que dentro do seu sistema, ok? E tentar inibir deslocamentos, né, e repetições inúteis, né? Deslocamentos e repetições dos quais o usuário não necessitaria. Seria algo nesse sentido. Então, você percebe, né, que a tela aqui do MS Windows, para a seleção do tipo de tratamento, aplicar um arquivo antes de comandar a sua transferência à esquerda. Para selecionar o tipo de conexão de rede, antes de comandar a sua criação à direita. Então, você tinha que carregar um arquivo DLL primeiro, aí quando você clicava nele, ele abre uma janela, porque ele não sabe tratar desse arquivo, para depois ele te dar uma série de opções, para depois ele tentar te resolver. Entendeu? Então, assim, nos sistemas operacionais, é muito comum você ter essa dificuldade. Então, esse controle aqui, que é de maneira mais explícita, igual eu estava falando para vocês, e que a pessoa tem que vir aqui, tem que fazer, vocês têm que diminuir esses trabalhos sequenciais, que exigem muito da pessoa, que exigem muito daquilo ali. Não estou falando que o usuário não tenha que fazer, não é isso. Eu já comentei aqui no início da nossa apresentação que existem situações que por si só é complexa. Não tem como eu configurar um software para poder assinar um documento digitalmente sem exigir que o usuário perca um tempo deslocando até um local comprando um token, né, levando documentação, etc. Porque faz parte da complexidade do assunto assinar digitalmente. Então, não tem como eu assinar digitalmente um documento com um certificado digital sem exigir do meu usuário que ele pegue uma fila, que ele bata foto, que ele leva cópia de documentos, que ele agende uma visita, que ele pague, inclusive, por aquilo dali, que é um custo extra para usar o sistema. Então, assim, essas são as situações que vocês têm que saber. Tem essa situação? Tem, mas o que eu posso fazer para facilitar? Então, vocês têm que estar sempre pensando nisso, ok? Ergonomia, né, da parte de adaptabilidade. Essa parte de adaptabilidade é quando você tem uma possibilidade de utilizar um vasto componente, entendeu? Vamos supor que você tem um aplicativo aí que a pessoa pode desenhar na tela. Em vez de eu fornecer para ele só as cores padrões, as cores primárias, eu forneço para ele aqui ó, uma matriz inteira de cores, entendeu? Indo de um vermelho, né, um preto bem escuro até um amarelado, um verde aqui. Então, eu saio do claro e vou até uma cor mais escura. Então, ele tem possibilidade de clicar nisso daqui. Por outro lado, ele pode pegar uma posição maior aqui, mais personalizada, do qual ele possa escolher uma cor bem especial, do qual não está nesse primeiro painel.
entendeu? Então, eu vou garantir que o mesmo nível de usabilidade que eu tenho para o usuário A, eu vou ter para um usuário que gosta, né, de personalizar no usuário B, ok? Então, ele tem que deixar aqui essa liberdade de escolha nessa situação, ok? Do ponto de vista de sistemas que não é para esse tipo de situação aqui, você tem que se preocupar em saber que o usuário possa fazer um cadastro simples dentro do seu sistema, e depois, na segunda situação, ele pode voltar no sistema e completar o cadastro se ele achar que seja interessante. É um exemplo, por exemplo. Ok? Então, essa adaptabilidade, ela tem mais exemplos aqui, né? Quando eu posso criar atalhos, criar comandos para o meu sistema, onde eu posso salvar um template, onde quando eu for criar um sistema, as situações que o usuário possa criar não estejam fixas, né? Não existe código que a gente chama de hard code, né? Aqueles códigos fixos dentro do sistema, que aquilo dele seja flexível, que eu possa permitir que alguém administrando o sistema consiga criar novas atividades ali dentro, sem acionar a TI para poder alterar o sistema e gerar uma nova versão. Então, tudo isso daí é adaptabilidade. Então, quando eu penso no sistema onde eu vou fazer o sistema funcionar de maneira mais genérica, onde eu vou fazer o sistema, onde eu vou dar poder a quem administra o sistema fazer ali uma gestão do que vai aparecer para o usuário, o que vai sumir, né? Se agora aparece a opção A e amanhã não aparece mais a situação B porque não é mais permitido por lei, por exemplo, sem eu ter que fazer, né, essas situações todas de eu ter que parar a equipe de TI para poder alterar meu software, isso seria o ideal aqui nos princípios de adaptabilidade. Entendeu? Então, dar possibilidades aos usuários de ser cada vez mais flexíveis. A parte de gestão de erros, né, eu tenho que dar uma mensagem para o usuário sem puni-lo, entendeu? Então, assim, quando eu estou aqui, né, o valor mensal para cada dependente é 106, corrija o valor informado, entendeu? Ok? CPF informado é inválido, aí você tem aqui um símbolo de alerta e aqui um símbolo de erro mandando o cara pausar, ou uma mensagem do tipo, houve uma violação de sistema, CPF inválido. Aí o cara fala assim, nossa, eu violei o sistema, estou colocando CPF que não pode ser assim, entendeu? Então, precisamos ter uma sensibilidade para colocar mensagens mais claras e mais precisas para o usuário, sem puni-los, entendeu? Sem puni-los. A gente tem que conseguir fazer com que não tem necessidade nenhuma, gente, de aparecer uma pop-up desse jeito aqui com um botão de OK para o cara clicar, entendeu? Existem outras formas de você dar essa mensagem para o usuário, ok? Então, essa seria a ideia aqui. Não punir o usuário com uma mensagem agressiva. Ok? Então, consistência entre diferentes tipos de formulário de sistema. No currículo Lattes, à esquerda, organização de eventos à esquerda e software à direita, né? Então, aqui ele te ajuda, ele não deixar passar se não preencher, né? Marcar o campo aqui com uma corzinha mais acinzentado, ou mais próximo de um vermelho, uma cor aí de goiaba, vamos dizer assim, né? Aquele vermelho mais brando, entendeu? E aí você só deixa passar se o cara preencher, já que está errado, entendeu? Então, poderia ser algo nesse sentido. E aí você informa uma mensagem no canto superior direito da tela, que é onde é que a gente olha procurando as mensagens. Né? Olha, o CPF informado foi digitado incorreto, por exemplo. Okay? Então, essa daqui seria a nossa ideia, né? Para que a gente pudesse trabalhar. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado no caso aqui da ergonomia, do ponto de vista de significado dos códigos e denominações, ok? Esse código e denominações, você tem que criar uma tabela, né, como se fosse um dicionário de dados, né, dicionário de metadados, que a gente chama aqui em governança de dados, onde o usuário sabe, entendeu, que password é a senha,
entendeu? Que palavra-chave é a senha, que user é o usuário, entendeu? E que tenha um botão lista negra igual é aqui, entendeu? O que significa esse software com esse nome, lista negra, entendeu? O cara fica falando, nossa, será que tem alguém aqui? Ou será que eu estou na lista negra de alguém, entendeu? Então, a gente tem que ter esse critério para que a gente possa saber exatamente como tratar e que o usuário saiba que quando você no seu sistema falar de PF, entendeu? Não é prato feito, não é ponto de função, entendeu? É simplesmente pessoa física. Então, e é isso que eu estou falando para vocês que tem que estar claro. Isso daqui tem que estar democratizado dentro da empresa em relação a todos os funcionários, todos os colaboradores ali que fazem parte, né, do atendimento e do uso ali do sistema, assim como tem que estar democratizado entre as pessoas, né, que estejam aí, né, envolvidas e fazendo uso do seu sistema. O sistema, pessoal, não existe se não existir usuário. Então, não adianta ficar estressado com eles, não adianta achar ruim. Eles são o motivo real do porquê que você está criando um sistema. Entendeu? É para buscar, um sistema ele é feito para que o usuário possa enviar para você informações do qual você precisa. Entendeu? Se você não precisasse de interface, se todo usuário soubesse fazer tudo, você poderia pegar uma tabela do Excel, mandar para todo mundo, cada um preencheria em uma linha de um registro ali. Você não precisaria fazer sistema, entendeu? Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês aí. A gente faz sistemas, para resolver um problema, e geralmente o usuário está lá para ajudar a gente a resolver esse problema. Ok? Então, esse o ponto principal, né? E nunca ir o contrário. Ok? Então, sobre esse aspecto, eu encerro por aqui. Caso tenha dúvidas, pode deixar uma mensagem que depois a gente tenta ir atendendo aí na medida possível. Então, um abraço a todos, obrigado aí pela companhia.